A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 30, que é a oração de gratidão pela graça de Deus. Salmos de Davi, onde provavelmente ele escreveu quando comprou a eira de Araúna e dedicou aquele local ao Senhor para que fosse feito o templo de Deus, depois que parou a grande praga que Deus havia usado para discipliná-lo. Está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, e no capítulo 22, versículo 6. Esses salmos é uma oração de gratidão pela graça de Deus que restaura a comunhão com o pecador arrependido. Neste salmo é o cântico de oração destinado ao Senhor na dedicação destinada ao louvor, o quê? Ao louvor na casa do Senhor, ou seja, o cântico para uso quando fosse contemplada a construção do templo, uma obra projetada por Davi e realizada depois na sua morte pelo seu filho e sucessor Salomão. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 2 e capítulo 3. Apesar de ser um hino preparado para um momento de comemoração nacional em Israel, o som dos Salmos 30 é pessoal, uma mensagem de redenção da própria vida de Davi. Então veja bem, Davi escreveu esses salmos para quando fosse inaugurar o templo, né? Mas também pela redenção que Deus deu sobre a vida dele, né? Que Deus salvou ele de muitas situações difíceis, né? Tem um esboço dos Salmos 30. O primeiro, determinação do louvor ao Senhor, no versículo 1. Gratidão de livramento, versículo 2 e 3. Um chamado para que outros participem da adoração ao Senhor, versículo 4 e 5. Relato da doença mortal e do clamor a Deus, no versículo 6 ao 10. E o último, no quinto, né? Reconhecimento e louvor do salmista ao Senhor, no versículo 11 e 12. O primeiro, determinação de louvor ao Senhor. Salmos, no versículo 1, diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Davi começa a oração com forte determinação de louvor a Deus por ter livrado de seus inimigos. Então veja bem que Davi estava louvando ao Senhor pelo livramento, como nós também devemos livrar o Senhor pelos livramentos que Deus nos dá. Segundo, a gratidão do livramento. No versículo 2, o Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. No 3, o Senhor fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não desça ao abismo. Davi havia chegado à beira da morte e sobreviveu somente pela graça de Deus, não que estivesse falando da sua ressurreição, mas de haver sido salvos da sua doença quase fatal. Ele também poderia estar dizendo isso referindo-se na perseguição de Saul, ou durante a rebelião de Absalão, ou até de várias batalhas conquistadas por ele. Então aqui é a terceira parte aqui, um clamor para que outros participem do clamor a Deus, né? Então aí vamos lá, no versículo 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. No 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi julga que possivelmente sua doença estava ligada, a algum modo, à ira de Deus contra ele. No versículo 5 diz assim: Davi acredita que para o doente que nada dura para sempre, né? Quando a doença, quando você está doente, nada dura para sempre. Tanto quanto a noite, né? Então você vê que Davi está falando assim, às vezes você vai dormir, está ruim, acha que está doente, mas a noite logo acaba e vem amanhã. Aí Davi sim se alegra por ter
não ter dormido, né, ou morrido, né, durante a noite, mas ter abertos os olhos, né? Não somente quando alvorecer ou acordar no dia seguinte, né, sarado. Então, veja bem. Então, ele está falando o quê? Pouco, não dura a noite, né, é dolorosa, né? Não dura para sempre, mas o melhor é quando você acorda no outro dia e é sarado. No versículo 5, no capítulo de Salmos 5, versículo 3, diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. No Salmos 30, versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. No Salmos 43, 8, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Então veja bem, Davi falou nesses outros 3 salmos, falou a mesma coisa que está falando aqui no Salmos, no capítulo dos Salmos 30, né? A quarta parte, o relato da doença mortal e do clamor de Deus. No versículo 6, eu diria na minha prosperidade, não vacilarei jamais. No 7, tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte na minha montanha. Tu encobristes o meu rosto e fiquei perturbado. No hino de Davi, ele clama todos os servos do Senhor a participarem do louvor, sempre exaltando o nome de Deus. Mas os motivos citados, porém, na sua própria experiência, ele viu a grande diferença entre a ira e a graça de Deus, pois a ira passou e a graça permaneceu. Na expressão não vacilarei jamais, essa atitude de Davi pode ter sido o motivo por trás do censo proibido, onde ele determinou que queria saber quantas pessoas estavam em suas províncias e sobre a sua autoridade, e quantos soldados ele podia ter a seu dispor. Está lá no livro de 1 Crônicas, do capítulo 21, do 1 ao 7, onde ele determinou a Joabe a fazer um censo de Israel, mas Deus não se agradou dessa decisão do rei Davi e enviou um castigo severo que custou a vida de 70.000 homens, né, ou homens que eram preparados para a guerra, ou soldados que poderiam ser usados para a guerra, e ovelhas e sob o cuidado de seus pastores de Israel. Está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 1 ao 17. No Salmos 30, no versículo 8, diz assim: a ti, Senhor, clamarei ao Senhor e suplicarei. No 9, que proveito há de meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvarei o pó? Anunciará ele a tua verdade? Então Davi está fazendo 3 perguntas aqui. Como é que eu vou, se eu morrer, como é que eu vou falar com o Senhor, né? Não tem mais como clamar, porque aí já, depois que a gente morre, já está definido onde nós iremos depois da vida eterna, né? Ou podemos ir para a vida eterna para a glória de Deus, ou lá pelo tormento eterno no lago do fogo do inferno. No versículo 30 diz assim: ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, se o meu auxílio, né? O vínculo desse pecado de Davi é evidente quando consideramos o desfecho da história e ele procurou o perdão. Então, o crente, quando nós temos também problemas, nós temos que
pedir perdão para Deus, buscar o perdão a Deus, porque aí é Deus que vai nos restaurar, porque senão nós vamos viver em amargura, porque se nós não perdoamos, né, as coisas que aconteceram, não perdoamos aquilo que fizeram de mal sobre a nossa vida, nós vamos ter uma vida amargurada, né? Então nós temos que pedir perdão, tanto dos nossos pecados, como pedir perdão também pelos aqueles que nos fizeram algum mal, né? Na busca da compaixão de Deus, Davi obedeceu às instruções divinas e comprou um terreno onde fez sacrifícios ao Senhor, uma vez que o Senhor perdoou o seu pecado. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 18, no versículo 25. Davi, daí em diante, dedicou o resto da sua vida os preparativos para a edificação do templo, né, para o Senhor, né? Então você vê só que ele fez até a planta, quando Salomão foi começar a construir o templo, ele já tinha a planta, a prontinha que Davi deixou, né? Então veja bem que nós também devemos deixar, né, o nosso legado para os nossos filhos, nossos netos, para eles verem que Deus estava no controle da nossa vida na nossa época, né, para que eles também possam usufruir depois das bondades de Deus, né? Você vê que Salomão, ele já começou a construir o templo já com uma planta deixada por Davi, né? Então você vê que Deus, ele está sempre no controle da nossa vida. Vamos lá, no último item, no item 5, né? Reconhecimento e louvor do salmista ao Senhor. Versículo 11. Tornastes o meu pranto em folguedo, e tiraste o meu cilício, e me cingiste de alegria. No 12, último. Para que a minha glória te cante louvores, e não se cale, Senhor. Meu Deus, louvarei para sempre. Folguedo significa diversão ou festa. Então, Davi queria estar sempre ali, festivamente, né, na presença do Senhor. Está lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 34. Cilício era uma roupa de tecido grosseiro, feito com pele de cabra, usado em ocasiões de profunda tristeza. Está lá em Isaías 3, 24. Capítulo 3, versículo 24. Então, veja bem que, né, Deus tem que tirar a nossa tristeza, tirar o nosso cilício, né, da nossa vida, para que nós podamos ter uma vida plena e saudável. Aqui Davi foi transformado e renovado por causa da bênção de Deus sobre a sua vida. Ele exulta em Deus, cumprindo os seus votos de louvá-lo. Então, nós temos que estar sempre louvando ao Senhor, porque Ele faz a diferença na nossa vida. Então, nós temos que agradecer pelo ar que respiramos e pela vida que Deus nos deu quando nós acordamos de manhã. Então, Deus abençoe a todos. Esse era o significado dos Salmos 30 que Davi deixou para nós. Você que não é inscrito, inscreva-se no meu canal. E você que deixe seu likezinho, né? E compartilhe, né, com seus amigos. E não deixe de ver no playlist do meu canal as matérias que estão no mesmo, são iguais, né? Que nem aqui, pode entrar no meu playlist do livro de Salmos, que está aqui todos os Salmos até o de hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.